Meus amigos, voltamos com a série de estudos do livro Nosso Lar. Queremos agradecer a vocês que têm nos acompanhado toda terça-feira, às 21h45. Estamos muito felizes pela repercussão dos primeiros capítulos, dos primeiros episódios apresentados. A estreia para nós foi de grande satisfação. Os outros capítulos que se seguiram também nos deixaram muito felizes. E nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo número 4, depois de passarmos pela introdução de Emmanuel, o recado de André Luiz apresentando a obra, os capítulos 1, 2 e 3, estamos agora na sequência com o capítulo 4, que coincide com o episódio número 4 da série de estudos Nosso Lar neste canal. E este episódio número 4, referindo-se exatamente ao capítulo 4 do livro Nosso Lar, tem o significativo título de O Médico Espiritual. Como se recordam os amigos, depois de um período de sofrimento e agonia em planos de sofrimento e de mal-estar, em região escura, sem entender o que estava se passando, após as reflexões que fez, André Luiz acabou por ceder à busca de um ser superior. Pensou ele, refletiu, não é possível que não exista alguém que dirija tudo isso. E voltou a sua atenção, o seu sentimento à prece. Foi quando lhe surgiu Clarencio, acompanhado de 2 auxiliares que o transportaram e o levaram para a cidade espiritual com o nome Nosso Lar, que dá título ao livro. Ele chegou e serviram-lhe um caldo reconfortante, uma água fresca que o reanimaram. Ele teve a oportunidade de participar de um momento de oração com o governador e os ministros reunidos, e ele percebeu que isso o refez completamente. E ele vai iniciar o capítulo 4 dizendo que no dia imediato, quer dizer, no dia seguinte, ele, depois de um sono reparador, né, um descanso, ele estava com uma sensação muito boa, radiosa. Ele estava se sentindo completamente outro. É como se tivesse se alterado completamente a sua situação anterior de desconforto, de sofrimento, embora continuasse com dúvidas, 1 milhão de perguntas, mas ele estava se sentindo muito bem. E repete a expressão de que havia uma reconfortante claridade que atravessava a janela e o recinto com cariciosa luz. Sentia-se outro, como ele mesmo disse. E tinha apenas na alma a saudade do lar, né? O apego à família que ficara distante. Ele sentia o peso desta saudade, mas ao lado de uma grande sensação de alívio. E aí, depois de todas essas surpresas, a porta se abriu e adentra o nosso Clarencio. E Clarencio vem acompanhado, né, médico? Vem acompanhado de um médico, aliás, que participa do Serviço de Assistência Médica da colônia, né? Ou seja, quem é médico na Terra também pode ser ou continuar sendo na vida espiritual. Só que o André Luiz vai pontuar num detalhe mais à frente, diz que os enfermeiros lá, com quem ele conviveu em Nosso Lar, sabiam mais de medicina daquele lado de lá do que ele, que sabia da medicina do lado de cá. A medicina lá é um pouquinho diferente, porque ela trabalha muito exatamente com os pensamentos, com essas angústias que o André está sentindo. E é isso que o Henrique de Luna, que é o médico apresentado pelo Clarencio, vai começar a conversar com ele, né? Então, o médico muito tranquilo, se aproxima, muito afável, e faz uma referência que até então o André não esperava.
ele diz que lamentava que o André tivesse vindo pelo suicídio. E o André ficou, como assim? Se eu lutei 40 dias, 40 noites para manter a minha vida na Terra, eu não tinha intenção de me matar, né? E aí que ele vai explicar, né? Esta explicação ela é bem ampla e aqui abre um precedente para a gente que está acostumado com os estudos espíritas, né, Américo, para falar sobre o perispírito e as lesões causadas no perispírito pelas sensações, pelos sentimentos, pela maneira como a gente conduz a nossa mente, maneira como reagimos às emoções, como administramos as emoções. E o nosso Henrique de Luna, o médico que o atendeu, né, vai dizer que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Américo, isso aqui abre um enorme portão às nossas considerações aqui, inclusive para os nossos telespectadores acompanhando, porque esse registro histórico do organismo espiritual, o corpo espiritual, o perispírito que nós aprendemos a estudar em O Livro dos Espíritos, ele é como uma esponja que assimila as ações praticadas no corpo e inclusive pelo pensamento, não é mesmo? Ele é uma espécie de HD, um hard disk, um disco rígido que armazena tudo o que acontece. E é uma coisa, uma concepção fantástica do Criador, apesar de que os co-criadores, né, estou falando de espíritos que trabalham na criação em plano maior, como diz André Luiz, né, que constituem planetas, administram humanidades. Esses espíritos que têm que, usando as leis do Criador, configurar o perispírito para que ele faça essa gravação, porque a lei de Deus oferece esse recurso. Então, o perispírito é uma coisa fantástica, porque ele registra tudo. E para quem teve uma experiência de quase morte, Orson, tem certeza disso, porque é muito interessante quando a pessoa acha que vai morrer, né, e não morre, ela registra em alguns segundos os principais momentos de sua vida, da presente vida. Mas isso é o que a gente lembra, porque, na realidade, todas as vidas estão gravadas. Imagem, som e movimento. E todas as emoções que estavam ali. Portanto, nós não podemos chegar na vida espiritual e dizer que a gente não fez tal coisa, porque está escrito que a gente fez, está gravado. Até porque, Américo, o corpo é dissolvido na terra, o corpo apodrece, é uma máquina biológica que apodrece, ele desaparece, vira pó. Isso já é uma realidade conhecida, né? Mas o perispírito registra as ações. Então, o nosso Henrique de Luna vai fazer André Luiz perceber, né, que ele causou grandes lesões ao fígado, aos rins e mesmo aos intestinos, justamente pelo menosprezo aos deveres mais comezinhos de dignidade, aos deveres de tolerância, de paciência que ele não teve. A cólera foi a sua característica, uma de suas características da personalidade, né? Ele não tinha muito autodomínio, ele não se preocupava em como tratar o semelhante, quer dizer, foi alguém meio relapso na educação, na gentileza, no respeito com as pessoas. E aí isso se refletiu nele mesmo, né? É muito interessante pensar isso, que reflete-se no próprio autor. Por isso que ele diz, ele nunca imaginou, isso o próprio André dizendo no livro, né, que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos, né? Então, ele está nos alertando isso, né? Quem lê esse livro, ou estuda esse livro, que se ler simplesmente, é possível que passe direto sobre essa informação. Mas olha como essa informação é fundamental. Se eu sei disso aí, eu vou tomar mais cuidado, ainda que não tome 100% de cuidados. Está escrito aqui, não dá para desconhecer, eu tenho que tomar cuidado com a cólera. Então, quem se enraivece normalmente por qualquer coisa, por exemplo, no trânsito, a gente tem muito exemplo disso. Tem sujeito que não admite fechado em hipótese alguma.
Mal sabe ele que está lesando o perispírito. Então, lesa o corpo espiritual, como ele está justaposto ao corpo denso, molécula a molécula, a doença que se estabelece no perispírito, ela vaza para o corpo denso. Então, ela aparece algum tempo depois, porque é um corpo rígido, né? Ela aparece algum tempo depois com a lesão que foi dada como origem pelas forças negativas que a gente emite. Então, agredir uma pessoa, eu não estou nem falando de fisicamente, não, mas quando a gente agride verbalmente, agride com pensamentos, nós lesamos o próprio perispírito. Olha que coisa fantástica saber disso, não é? Isso amplia a responsabilidade de todos nós, né? Porque Claro. aqui o Henrique de Luna está se referindo, por exemplo, sobre a oclusão intestinal, né? Derivada de elementos cancerosos, e isso fruto da leviandade dele no trato com as questões do comportamento, né? E ele vai dizer também que a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade, da temperança, como você deu o exemplo tão bem dado agora, né? Quando você pensa mal, fala mal, você atinge a si mesmo. É um mecanismo de justiça até isso, né, Américo? Porque você fica responsável, né? Perfeito, não dá para culpar papai, mamãe, avô, avó, irmão, irmã, marido, mulher, filho. Nós somos os responsáveis por tudo que está acontecendo conosco. Ou seja, tudo que acontece comigo, eu dei origem. Eu posso ter me relacionado com outras pessoas e complicado a vida de outras pessoas. Mas, na medida em que eu complico a vida de outras pessoas, eu também complico a minha, né? Esse é um mecanismo fantástico de justiça, porque ela é, como diz o outro, papum. É que a pessoa não vê o resultado na hora, porque o corpo denso absorve muito lentamente. Que é para quê? Por que ele não reproduz imediatamente a lesão no perispírito? É para ver se a gente aprende. Então, o que vem de Deus vem devagar, diz Emmanuel, né? Então, vem devagarinho, que é para ver se você corrija, tá vendo? Tem coisa errada aí, toma cuidado. É muito interessante, Américo, porque esta abordagem aqui, esse ponto do capítulo, quando estudamos o perispírito, uma referência rápida, né? Abre para o telespectador uma pesquisa sobre o assunto. O perispírito é um assunto vastíssimo, interessantíssimo, até porque ele extrapola de uma vida para outra, né? Uma lesão no perispírito vai influir no novo corpo que vai se formar. Aí entra a questão do planejamento reencarnatório, Américo. Porque quando se vai elaborar um planejamento de vinda, aliás, vale a pena abrir um parênteses aqui, né? Ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui com uma tarefa definida, comprometida, nem sempre percebida, é verdade, mas nós viemos com o objetivo de progresso. O planejamento reencarnatório visa estimular o progresso, o crescimento do intelecto moral do espírito através dos compromissos, das ações, dos relacionamentos assumidos pelo espírito. Mas as nossas lesões ao perispírito ficam registradas. E quando se vai programar uma nova reencarnação, aquele corpinho novo que foi resultado da união das células vai absorver a lesão que está no perispírito, Américo. Isso aí também é algo a ser considerado. Então, imagine se os médicos da Terra, na sua maioria, alguns já sabem disso, mas se na maioria eles alertassem os seus pacientes, ó, cuidado com o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz, na agressão mesmo verbal, sem ser física, isso está lesando a você mesmo. Olha que informação importante. É que a pesquisa não chegou ainda a detectar a existência do perispírito na Terra. A gente desconfia que tem. Por quê? Porque não dá para isolá-lo, né? Você não pega um pedaço de perispírito, coloca num vidrinho e diz assim, deu precipitado verde, temos aqui um perispírito. Não, isso não, a nossa ciência não chegou lá, mas ela vai chegar, né? Assim como hoje nós prescrutamos o nosso organismo com aparelhos de ressonância e vemos os órgãos internos, né? E é possível até fazer operações não invasivas. Um dia nós vamos perceber a existência desse corpo que sobrevive à vida na Terra e que leva as informações, né?
para a próxima vida, né? Leva tudo para a próxima vida. Então, eu não posso me queixar daquele joanete que eu possa ter, nem daqueles problemas cardíacos que eu tenho, nem dos problemas de pressão, porque eu dei origem a eles. Então... E essa origem que muitas vezes nós demos, né, Américo, pode ser agravada com o comportamento de agora. Tem isso também, né? Tem isso também. Tem isso também. Daí o cuidado com a vida física. E é mais interessante porque aqui no caso do André Luiz, o Henrique de Luna, acompanhado de Clarício aí, estão analisando a anterior existência de André Luiz. E o Henrique de Luna vai dizer para ele que o amigo iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. E há aí, Américo, não sei se você quer dizer você, uma advertência muito séria recebida por André Luiz e que deve ser levada em conta por todos nós que aqui estamos encarnados na presente existência. Então, essa informação a que você se refere, Orson, a gente já leu, mas eu não lembrava e nem sabia que isso estava aí. Mas quando a gente se prepara para fazer o programa, aí aparece aos olhos uma coisa assim que está numa única frase escondidinha lá no meio do texto. Eu também não me lembrava disso. Eu não lembrava, como não sabia, porque quando a gente lê simplesmente lendo, sem se preparar para estudar, né, aí passa batido, né? Aí que a gente percebe que o planejamento reencarnatório ele é extensivo a qualquer pessoa. Vamos lembrar só o seguinte, os espíritos também informam isso. Quanto mais tarefas a pessoa tem que desenvolver na Terra, mais detalhamento tem o planejamento. Então, se o sujeito vai nascer, por exemplo, no meio rural e vai ser responsável apenas pela sua horta para atender determinada comunidade da roça, o planejamento é e é pequeno. Ele precisa ter alguém que o substitua quando ele ficar mais velho, ele precisa ter a esposa, uma meia dúzia de filhos, né? Ele precisa nascer naquela região, ele precisa já nascer na roça, o pai ele tem que estar lá para ensiná-lo e tal. É um planejamento pequeno, né? Agora, na medida em que o sujeito tem a sua área de ação maior, esse planejamento precisa ser detalhado. Por exemplo, Chico Xavier. É um planejamento fantástico, porque não tinha dinheiro nenhum, então o dinheiro tinha que chegar. Então, não tinha dinheiro para comprar lápis para psicografar. Isso tinha que chegar. E chega. O mais engraçado é que chega, né? Chega. E ele escreve, até agora, contabilizados, 530 livros. Ora, um sujeito desse tem que planejar aí muito a reencarnação, né? Eu acredito até que ele ultrapassou aquilo que se esperava dele em matéria de produção psicográfica, né? Porque quem que escreve 530 livros? Né? Não é fácil isso, né? Então, planejamento reencarnatório tem para todo mundo, até para quem não é espírita. E é o caso aqui, porque o Henrique de Luna diz que a tarefa dele foi confiada pelos mentores de alto nível, por isso os mentores de alto nível estão por trás dos planejamentos reencarnatórios. Né? Por quê? Porque você tem que conhecer a fundo a pessoa, para saber se aquela facilidade que a pessoa vai ter vai aproveitar ou não, para saber se aquela habilidade que ele tem vai condizer com a tarefa de hoje. E essa tarefa não foi cumprida integralmente pelo André, que o Henrique diz a ele. Né? Ele não dá mais detalhes, ele só diz isso. Você não cumpriu tudo que você planejou. Ele, inclusive, chega a afirmar que foi reduzida a meras tentativas, né? Ele usa um termo forte, meras tentativas de trabalho, não chegou a concluir nada. Né? Grandes coisas. Decepção, né? A decepção de André Luiz ao receber uma informação dessa, acrescido ainda da advertência que o aparelho gástrico foi destruído à custa dos excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, conclui o Henrique de Luna, o suicídio é incontestável. Difícil receber essa informação, né, Américo? Difícil, né?
Ele Isso é um que nas suicídio, trevas, isso é um suicídio em suaves prestações diárias. A gente acha que aqueles excessos à mesa e da bebida não vão produzir nada. Vão. e ele, durante o tempo de permanência naquela região de mais sofrimento, era acusado de suicida, o que ele não conseguia entender, né? E veio compreender agora. Então, Interessante ele que até os espíritos inferiores sabiam, sabiam que ele era suicida. Não precisa ser mentor de alto nível. Está na cara que o sujeito chegou lá antes do tempo. O sujeito chegou novinho lá, o que você está fazendo aqui? Você devia estar lá na Terra, né? Porque estragou o corpo em suaves prestações diárias. é interessante porque ele abre um precedente aqui que a gente normalmente não pensa, né? Aquela ideia antiga, Américo, de céu e inferno, de castigo, de tortura, ele levanta aqui também, né? É, ele se deparava com outro sistema de verificação dos erros, dos equívocos cometidos. Já não era mais um tribunal de tortura, nem arbítrios infernais, nem, mas benfeitores sorridentes, usou essa expressão, né? Comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada. Ele se sentiu aquele homem orgulhoso, né? Aquele homem senhor de si, se vê agora analisado por outros que o tratam como uma criança que não sabia o que estava fazendo. Eu não sei bem exatamente qual é o tom, porque eu tenho dificuldade de falar num tom ameno com a pessoa, né? Então, ele disse que ele nunca se sentiu tão desconfortável, porque primeiro ninguém o acusou de coisa alguma. Assim comentou, como se, olha, você comeu um docinho aqui, depois comeu uma sobremesinha ali, depois tomou um guaranazinho aqui. Tanto que o Clarencio, no final, que ele percebeu que a coisa estava feia, não se preocupe, meu amigo, nós também já escorregamos nisso que você está escorregando. Olha só que coisa bonita, né? É por isso que lá no mundo espiritual, elevado, né, nas regiões equilibradas, não há acusações, né, Américo? Porque todos compreendem que todos cometeram equívocos. Então lá existe o espírito de solidariedade mesmo. Todos. Ninguém escapa. Esse aprendizado é muito interessante, né, Orson? Não há profissão no mundo da mais simples. Imagine uma profissão bem simples, né? E depois imagine uma profissão sofisticada, né? Não existe aprendizado sem o mecanismo de erro e acerto. É Você verdade. faz uma vez, não dá certo, você faz de novo, continua não dando, até uma hora que você faz e dá certo, mas não é exatamente aquilo que você queria. Aí você continua aprimorando aquilo que você está fazendo, vai dar errado outra vez, você vai corrigir, vai dar errado outra vez, e assim vai. Não existe. Por isso que os espíritos não nos acusam de nada, porque eles sabem que esse é o mecanismo. Todo mundo aprende no mecanismo acerto e erro, né? Erro e acerto. Até porque também passaram por isso, né? Todos. Ele vai confessar aqui, né, Américo? Nós estamos quase chegando ao fim do capítulo. Ele vai confessar que ele não estava se dilacerando de sofrimento ou de desejo de reação, de responder, mas ele estava envergonhado, né? E chorou profundamente. Né? Ele estava envergonhado. Por isso vem a frase do Clarence que você citou aí. Ele diz assim: se eu tivesse no tribunal e todos estivessem me acusando, eu me sentiria melhor. Como ninguém me acusa de nada, a acusação é da consciência dele, que o tribunal da justiça divina está dentro de nós, as leis de Deus estão dentro de nós. E quando ele percebeu onde é que ele errou, agora eu vou ficar com vergonha, porque está em mim errar ou não errar. Agora, certamente essa experiência ela vai ser muito útil para o André Luiz, a ponto de que no capítulo próximo, o Lísias vai dizer a ele: eu tenho certeza de que você vai ser um dos trabalhadores melhores aqui da colônia. Porque essa experiência, que é traumática, convenhamos, né, ela ensina muito. Né? Eu pergunto a você, se você ensinar uma criança, ó, filho, tá vendo aquela tomadinha ali na parede? Tem 3 furinhos, tá vendo? Se você colocar o dedinho no furinho errado, você toma um choquito, tá bom? Não faça isso. Né? Pergunto, ela aprende?
dificilmente que ela vai querer experimentar para ver se o dedo cabe ali, ainda mais se foi chamada a atenção dessa possibilidade e ela não sabia, ela vai querer testar. Agora, depois que ela toma o primeiro choque, e espero que não tenha consequências, né? Precisa explicar outra vez? Não precisa, basta um choque. Aquele buraquinho ali não pode pôr o dedo. Que coisa, né? Ele está envergonhado aqui pela constatação daquilo que ele estava ouvindo, né? Ele não podia falar, não, mas eu não fiz isso. Não podia falar isso. Ele chega à conclusão, né, que ele perdeu o ensejo da experiência humana. A experiência humana que é uma experiência de trabalho mesmo, de aperfeiçoamento, de aprendizado. E ele desperdiçara isso na cólera, na indignidade, desperdiçara isso no desrespeito, nos descuidos variados do comportamento, né? E agora se encontra com a própria consciência. É muito interessante pensar que não há alguém que vá acusar a gente. A gente cai por si mesmo, né? A fragilidade da gente fica à mostra. E recebendo cuidados assim, né, de amigos que ali se dispõem a amparar, né? Então, o Clarence vai dizer, ainda diz a ele, usando uma locução muito carinhosa, meu filho, não te lastimes, eu busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam dos planos mais altos, ou seja, tem espíritos que nos amam, os que vivem em regiões superiores, que nos acompanham, nos amamos mesmo com aquele jeitinho errado de ser que a gente tem, né? A gente às vezes vê, Orson, aquelas mães devotadas na porta do presídio no fim de semana para visitar o filho que é assassino, ladrão, e ela está lá firme. Você perguntar qual é o filho que ela mais gosta, é aquele que está preso. O que é isso? O que é isso, senão o amor incondicional? Os espíritos superiores já desenvolveram o amor incondicional. Ama qualquer um, porque sabe que todos nós temos a mesma cepa, nós saímos da concepção do Criador. E todos nós somos perfectíveis, nós vamos chegar lá. E é por isso que eles não estão preocupados. Essa referência que Clarencio foi em busca dele, que estava sofrendo naquela realidade que ele não compreendia, narrada no primeiro capítulo especialmente, né? Atendendo à intercessão. É muito interessante você ter essa possibilidade de alguém que te ama, como você disse aí, citando o exemplo das mães de prisioneiros, né? que tentam interceder em favor das criaturas sofridas. Aqui ele não revela ainda quem é que intercedeu, nós vamos saber mais tarde, né? Nós já sabemos que já lemos a obra, nós vamos chegar lá no ponto, né? Mas atendendo à intercessão de planos mais altos, quer dizer, os planos mais altos conhecendo, sabendo da realidade, acompanhando a realidade, inclusive, né? Aqui na Terra a gente tem isso também, né? O famoso QI, quem que indicou? Isso. Tem muita gente que intercede, só que tem uma diferença na vida espiritual. Quem indica tem que ter mérito para que a sua solicitação seja atendida. Isso vai ficar claro em outras obras, em outros capítulos, né? Aqui ele disse, olha, você teve intercessão de amigos que vivem em outros planos. Todos nós temos esses amigos que vivem em outros planos mais elevados, todos nós, né? Então, ninguém está isento, ninguém está órfão da ajuda do mundo dos espíritos. A gente só precisa sintonizar. Aliás, Jesus nos alertou, né? Orai e vigiai. Se nós fôssemos atualizar essa frase hoje, a gente diria alguma coisa parecida com isso aqui. Se liga e mantenha a conexão. Como diria o nosso Manolo Quezada, tá ligado? Tá ligado? É isso aí. Pois é exatamente isso. A noção hoje do Wi-Fi, da conexão, permite atualizar esse vigiar e orar, né? Isso. Permite atualizar isso. Porque existem... Pode falar. Existem espíritos de todas as categorias na vida espiritual. A sintonia depende da gente. Eu que escolho a sintonia, né? Por ocasião da gravação do capítulo 18 de A Gênese, que nós já concluímos, né?
Em determinados momentos você usou bastante a palavra gerenciamento. O que nós estamos vendo aqui é um gerenciamento direto, né? Há um É isso espírito mesmo. só. Nós vamos ver nos capítulos à frente, logo, logo, Orson, uma frase do Lísias que diz que Jesus conhece todo mundo. Aliás, ele mesmo disse quando estava aqui na Terra: conheço todas as minhas ovelhas. Bonito isso, né? É lindo isso aí. Mas ele não conhece só assim, não, eu conheço o Rocha, eu conheço o América. Não, não é isso. Ele sabe das necessidades de cada um, porque é ele que autoriza a reencarnação em última instância. Então, ele sabe tudo, ele tem que saber tudo, porque ele é o modelo da humanidade, mas ele também é guia. E o guia, ele tem que guiar. E não basta só dar a lição verbal e nem a lição presencial que ele veio à Terra. É preciso criar condições para que as experiências aconteçam para aquele espírito dar o salto e descobrir que ele é capaz. Então, ele está gerenciando toda a população dos encarnados e também dos desencarnados. São mais ou menos 20 bilhões de seres ligados à Terra, grosso modo. Essa apreciação sua, Américo, abre um precedente de alegria no nosso coração, Nossa, né? De esperança, né? Porque é lindo maravilhosa. pensar. Quando a gente usa a palavra instância, a gente pensa nesses processos burocráticos aqui da Terra, que não tem nada a ver com essa Nada. instância do Cristo, que é um gerenciamento perfeito, harmonizado, conhecendo caso a caso, sem displicência, sem negligência, sem desinteresse, sem desprezo. Porque aqui na Terra as instâncias vivem a influência do desprezo, da circunstância, muitas vezes do dinheiro, né? Mas lá não, é um gerenciamento, conhece cada um e atua em favor de cada um no momento certo. Isso que é bonito, né? É bonito pensar isso. Eu conheço uma história real, Orson, porque eu conheço a pessoa que passou por isso. Sim. Ela visita um asilo de pessoas idosas, de mulheres idosas, e uma vez ficou lá um problema de trânsito aqui em São Paulo, greve dos ônibus e tal, não tinha esse negócio de Uber, não tinha nada. Então, faltou, na hora do almoço, faltou mão de obra para dar comida à boca daquelas senhorinhas que não tinham condições de se alimentar. Então, essa pessoa ficou lá. Ficou lá e coube a ela dar comida para uma pessoa que era cega, surda, muda e ainda por cima cadeirante. Quando ela foi dar a primeira colher, a pessoa experimentou a sopa, a senhorinha experimentou a sopa e fez uma cara horrível de que não estava boa a sopa, né? A pessoa fez um pedido na hora: Senhor, essa mulher não tem nenhum recurso. Será que ela não vai poder comer alguma coisa boa hoje? Na segunda colher, a mulher gostou da sopa. Os espíritos foram lá e mudaram a combinação da sopa. Aquilo foi Nossa, uma imagina. prece instantânea. Pediu, obteve. Por quê? Rolou emoção ali. E os espíritos estão atentos. Tudo que a gente faz está sob supervisão. Nada do que nós estamos fazendo deixa de ter supervisão. É muito interessante porque isso aí, Américo, a gente se lembra de situações que a gente se sente sozinho muitas vezes, né? Não está. Com decisões difíceis de tomar, rumos que a gente não sabe para que lado vai. No entanto, não estamos sozinhos, né? Não está. É só ligar e manter a conexão. É por E o isso problema que do nós. Wi-Fi não é problema de que a rede do criador caiu, não. É nossa conexão que não é boa. A nossa, pessoal, é porque a gente não vive conectado, a gente não usa a prece como devia. O André passou por essa experiência, né? Ele, em frase anterior, ele diz assim: a gente precisa sofrer muito para saber o valor de uma prece. Só que prece hoje, para traduzir para os nossos tempos, prece é comunicação com o invisível. Conecte-se, peça ajuda e fique atento, porque os espíritos vão ajudar. Você vai decidir, porque o livre-arbítrio tem que ser preservado, a pessoa vai decidir, mas ela às vezes recebe uma ideia que não tinha, né? É muito interessante.
Nesse caso do exemplo que você citou aí da segunda colher de sopa, além da emoção que rolou e da modificação da substância da sopa imediatamente, né? Também tem um alto grau de mérito aí dos dois postulados, né? É muito Isso. interessante. Deve ter mérito da senhora, né? Da instituição Sim. e também da pessoa que estava dando comida ali. E a prece emocionada, nossa, aquilo comoveu o coração mais embrutecido. E o coração dos espíritos superiores não é embrutecido. Na hora, mudaram a composição da sopa. E Kardec estuda isso no livro dos Médiuns, mostrando que é possível você mudar, não a formulação, mas os fluidos que eles podem adicionar, podem mudar o gosto da sopa, a ponto de Jesus ter transformado a água em vinho. Estou falando de um caso extremo e tal. Sim, sim, sim. Aí a gente adentra o capítulo fabuloso dos fluidos, né, que está lá em O Livro dos Médiuns, um assunto extraordinário. E vamos chegar aqui, porque a obra vai permitir isso, né? Falar também de fluidos, que é um assunto empolgante. Olha, gente, como é delicioso fazer esse estudo e como o tempo passa rápido, né? Então, aqui, até a gente que está gravando aqui, os episódios que vocês vão ver, a gente fica na expectativa do próximo. Fica, Não é mesmo, fica. Amélia? É uma delícia fazer isso. É uma delícia. Então, nós vamos concluir aqui o capítulo, né? E o finalzinho, o conselho aqui dado a André Luiz: aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Olha que coisa bonita, mesmo. Ele se inclui, confia em nossa dedicação, né? Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros, você comentou isso no decorrer da nossa conversa aqui, muitos de nós outros já perambularam igualmente nos teus caminhos. E aí ele não teve outra alternativa senão colocar as mãos no rosto, mergulhar a cabeça no colo paternal e chorar longamente. Usou o colo do Clarencio para chorar. Aquele que ele chamou de velhinho simpático. Velhinho simpático. Muito bem, meus amigos, por hoje é só. A semana que vem a gente continua com um novo capítulo. E nós vamos conhecer o Lísias na próxima semana, esse personagem tão importante nesta obra Nosso Lar. Muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima.